Tire os números da matemática e as palavras da minha gramática, não há lógica. Não há como não. Tire a inocência do bebê, tire você mesmo de você, não há lógica. Não há como não. Assim eu sinto, assim que é. Se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem ele não há eu. Acima da contradição, eu e ele somos um, e eu repito. Sem ele não há eu. Sem ele não há eu. Sem ele não há eu. Maravilha, boa noite para você que está assistindo Conexão, tá no ar mais um programa, é o último da semana, mas não tem problema, semana que vem tem mais, né, Luciana? Com certeza, segunda-feira estaremos aqui ao vivo às 7h30. Andressa, muito obrigada por sua música aqui hoje no Conexão Jovem, Eu que viu? agradeço. Seja bem-vinda, você veio de onde, Andressa? Eu sou de São Paulo, De São Paulo, da capital comunidade da mesmo? Vila Olímpia, isso. Seja bem-vinda, apresente seu Obrigada. companheiro aí no violão também. Esse aqui é o maestro Diogo Marques, também pianista, arranjador, um ótimo músico. Que já Vai esteve estar aqui no tocando Conexão, hoje. inclusive, não é isso? Seja bem-vindo, viu? Gente, é o seguinte, temos alguns recados aqui para dar. Eu posso apresentar já a nossa convidada da noite, Com Chapolin? certeza, nem precisa, dispensa Diretamente do apresentações jornalismo aí. da TV Novo Tempo, não é isso? Estúdio aqui do lado, né? Do estúdio aqui do lado. A Bianca, seja bem-vinda, Obrigada, Bianca. Lu. Muito obrigada, viu? Sempre contribuindo. Mas você não tinha vindo no nosso novo cenário ainda, Não, no né? novo cenário não. Primeira Inclusive, eu tô vez. tendo várias ideias aqui, quem sabe, pra minha casa, lógico. Pra minha humilde casa, alguns objetos de Ela disse que decoração. ela né? gostou da nossa Gostei nossa aqui da poltrona, ali. Você tá bacana. vendendo, viu, Bianca? Estão vendendo baratinho? Mas, ó, Não, Luciana, você acabou de ganhar, você já quer vender. não, a gente vende que a gente não pode se apegar a nada, Luciana. Inclusive, eu quero falar que o jornalismo da Novo Tempo é um jornalismo sério, dinâmico e vai além da E a notícia. lenda da notícia. Olha só, gente, hoje vamos conversar um assunto muito sério aqui no Conexão, que é sobre a redução da maioridade penal. Já fizemos alguns posts durante o dia no nosso Facebook, no nosso Twitter também. Você pode participar e lembre de usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão sem acento, beleza? E curte a nossa página no facebook.com/Conexão Jovem Oficial também, para você ficar por dentro das coisas que acontecem, não é isso, Chapolin? Com certeza, Luciana. Inclusive, a gente já tem um monte de gente conectada. Eu quero começar mandando um abraço para a Jamile Borges. A Jamila, ela tá mandando um abraço para a avó dela, pedindo que eu mande um abraço para a avó dela. É uma senhorinha de 91 anos, está assistindo com a gente todos os dias o Conexão Jovem. Um abraço para a avó da Jamile. Quero mandar um abraço para a Milena Mendes, para a Flávia Nóbrega. Hoje tem muita mulher aqui conectada com a gente. A Lídia Mesquita, que está sempre conectada. A Adriele Santos e a Flavinha Couto, que não pode faltar. Com certeza, a Flavinha está sempre conectada com a gente. E olha só, já mostrou nosso presente de hoje? Tem 2 presentes hoje aqui, Chapolin, para os internautas? Para quem que eu mostro? Vou mostrar aqui para a câmera 3. Olha só, pode falar aí, Luciana. Pode falar, ó, eu posso falar? Pode falar. É verdade, você segura, eu falo, ou Isso. quando eu seguro, você fala, né? Exatamente. Olha só, você pode ganhar um CD da Paula Chacon e também o livro Sonho Alto. Olha Sonho só, Alto, de presente Ben duplo Carson hoje aqui no e Cecil Conexão. Murphy. Interage e participa do nosso tema aí. O tema de hoje, um tema sério, mas que é importante a gente discutir também aqui no Com programa, certeza, né, Luciana, a Chapolin? gente abordar esses temas aí, afinal de contas, o jovem no Conexão, ele vai aí desde os seus 5 anos de idade até 91, como a avó da nossa querida amiga aqui da internet. Com certeza. E olha só, eu já falei do nosso Instituto Bíblico, olha só, você pode levar esse presente. Esse aqui é 0800, tá, gente? Passe nosso blog novotempo.com/resgate e saiba como adquirir. Esse aqui todo mundo pode levar, então não perde tempo. É um presente mesmo da Novo Tempo e do Conexão Jovem para você que está em casa. E olha só, eu fui às ruas saber o que os jovens pensam, né? Afinal de contas, eu queria saber, já que a gente está falando sobre redução de maioridade penal, eu queria saber o que eles mesmos pensam sobre esse assunto. Olha só. O que você pensa sobre a redução da maioridade penal no Brasil? Eu sou contra. Uhum. Porque pra mim isso só vai beneficiar os ricos. Realmente eu acho que reduzir a maioridade penal não é uma solução tipo a longo prazo, só
solução a curto prazo. Eu acho que realmente importa a educação também, tipo, nas casas também, a perspectiva da família, essas coisas. Porque eu acho que só reduzir não vai influenciar em nada. Só vai ter mais gente na prisão, só isso. Não é de reduzir na menoridade que você vai arrumar os erros. Porque os menores cometem a violência porque a sociedade já cometeu uma violência com eles. Eles não têm acesso ao estudo, direito, então o Estado já cometeu um erro. Olha, na verdade, eu penso que está substituindo um problema pelo outro, porque a gente está precisando de outras medidas para sustentar que esse criança ou adolescente, enfim, não cometa esses atos. Ao invés de você punir sem dar uma assistência que eu acho que precisa, assim. Tapar o sol com a peneira. Eu acho que não é isso que tem que ser feito. Eu acho que devia investir mais em educação, em estudo, em educação para os jovens se preparar melhor, ter mais oportunidade. Eu acho que a falta de oportunidade faz os jovens procurar esse caminho que é mais fácil, que é o caminho do crime. Eu não acho que é um meio certo de corrigir as coisas. E não, eu não acredito na redução, eu acho que é uma medida extremamente elitista e eu sou contra isso. Que a gente tem um problema sério em educação, saúde, por exemplo, lazer, coisas que dão suporte psicológico, enfim, educacional, para que a pessoa consiga se desenvolver em muitos aspectos, né? Olha só, diversas opiniões aí, né? Muitas opiniões. E é interessante de vê-lo porque os jovens estão ligados nesse tema, né? Eu fiquei assim, surpresa, viu? Pois é, eu achei muito interessante algumas frases, os jovens ali se colocando como contra, né? Colocando os seus argumentos também, porque são contras e etc. E pessoas a favores também. Mas eu achei frases ali interessantíssimas. Daqui a pouquinho acho que a gente pode até comentar sobre essas frases. Porque esse ano a gente está vivendo, eu acho que um rebuliço, assim, não sei se essa é a melhor palavra, mas um despertar político, social do jovem. Então, eu acho que a gente consegue perceber. Eu lembro que ano passado a gente não se discutia assuntos profundamente a respeito de política, de educação, de violência e tudo mais. Na nossa geração, mais cedo, né? Esse ano você consegue ver o jovem um pouco mais engajado nesses temas. E isso é legal. É claro, tem algumas ressalvas a ser feitas, mas, no geral, é muito bacana ver que o jovem está despertando, né? O gigante adormecido, como é conhecido, né? É que já adormeceu de novo, mas está tentando acordar, né? A gente está ainda nesse caminho, nesse amadurecimento, tanto na questão política, quanto em questões também de âmbito social, como a redução da maioridade penal. Com certeza. E olha só, o que me chamou a atenção é que eu entrevistei em média uns 10 a 15 jovens e apenas uma era a favor da redução da maioridade, mas ela não soube me dar um argumento plausível. Então, foi interessante perceber que a maioria dos jovens também não são a favor da redução. Não são a favor. Bom, a gente não está aqui necessariamente, eu acho que esse também não é nem o objetivo do Conexão agora, de se colocar contra ou a favor, mas lançar um pensamento, lançar um diálogo. Fazer com que quem está em casa pense sobre isso, né? Exatamente. Eu acho que pensar já é um bom começo. Né? Eu sou contra, eu sou a favor. Às vezes se posicionar assim não é tão bom. Né? A gente precisa discutir. Por quê? Porque reduzir a maioridade penal também tem os seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos, que é o que a gente vai discutir. Com certeza. E para a gente entender como que está sendo essa proposta da redução da maioridade penal, a gente precisa entender a nossa Constituição atual, né? E quem está conectado comigo agora é o advogado Daniel Freitas. Tudo bem, doutor? Boa noite. Doutor, Chapolin, doutor Daniel, rapaz, aí... Posso chamar de Daniel, Daniel? Tão jovem, né? Ô Lu, eu já sou de casa já, né? Pois é. Tô meio atrapalhado aqui, porque eu tô tentando conectar o Skype, tentando fazer funcionar tudo aqui, mas parece que tá funcionando aí. Mas eu acho que tá rolando até uma barba ali, se eu não tô vendo bem. Pois tá diferente, tá mais maduro, com o aspecto mais maduro, né? Doutor Daniel vai ser assim hoje. Tem barba, vocês estão com estúdio novo. Você viu? Você tem que vir aqui, presencialmente, viu? Nos visitar aqui no Conexão. Com certeza, ver a casa nova. Legal, gente. Bom ver vocês de novo. Prazer é todo nosso. Agora, Daniel, explica pra gente, pra nós entendermos a proposta de mudança, a gente precisa entender como que já é a nossa Constituição brasileira em relação à maioridade penal, né? Então, explica pra gente qual é a nossa condição atualmente.
Lu, no artigo 228 da Constituição Federal, a Constituição define que são inimputáveis, ou seja, que não podem sofrer nenhum tipo de pena, de acordo com o nosso sistema penal, os menores de 18 anos. Então, quem define isso é a lei especial, que no caso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente tem duas categorias de menores de idade, que são as crianças e os adolescentes. As crianças, aquelas até 12 anos, e os adolescentes de 12 a 18 anos. Né? Então, para cada faixa etária, há uma aplicação, no caso da pena, que quem define a pena é o Código Penal para maiores de idade, e quem define, você chama de ato infracionário para menores de idade, e não pena. Quem define isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje existem algumas propostas de emenda à Constituição tramitando no Congresso Nacional para que a Constituição seja alterada, e também isso vai acabar refletindo na legislação infraconstitucional. Então, a proposta é para que se altere a partir de 16 anos de idade aqui no Brasil, para que haja responsabilidade penal, para que responda de acordo com o Código Penal a partir de 16 anos de idade aqui no Brasil. Ok. Doutor, é assim que eu chamo ele? Doutor Daniel? Daniel. Doutor advogado, Daniel. Posso chamar de Daniel, né, Daniel? Claro, claro. Boa noite para você. Boa noite. É aqui que eu olho, né? Tá ok. Daniel, eu tenho uma dúvida. Na verdade, nas discussões dentro do jornalismo, a gente entende que, segundo especialistas, advogados, Ordem dos Advogados, também especialistas juristas e também defensores da parte educacional, enfim, eles entendem que a Constituição é pétrea, né? Você citou um artigo 228 que dá o respaldo, então, para o adolescente, para a criança também, de que a questão da maioridade penal, né? Colocando ali de que a maioridade penal é 18 anos, pronto, acabou. Então, a gente não tem nenhuma saída, ou é possível, então, uma lei para que haja uma redução da maioridade penal aqui no Brasil, ou não? Isso não vai acontecer. Isso acaba gerando muita discussão. Então, um dos pontos principais é definir o que é cláusula pétrea, né? Está lá no artigo 60, o que pode e o que não pode ser alterado na Constituição. Isso para não depender de vontade política, dependendo do Congresso que existe naquele momento. Quando a Constituinte definiu a Constituição, ela protegia alguns artigos especificamente, dizendo que aqueles artigos não poderiam ser alterados. Gera aí uma discussão se esse artigo 228 ele é uma cláusula pétrea. Então, alguns juristas entendem que sim, que não pode ser alterado por uma interpretação extensiva, né, ampliando o artigo 5º, a proteção da criança e do adolescente nesse sentido, ou seja, até 18 anos, então, não poderia haver uma proteção, não poderia haver uma alteração. Então, nesse caso, a gente precisaria de uma nova Constituição. Nenhuma proposta de alteração à Constituição, uma proposta de emenda à Constituição atual, poderia solucionar esse problema. Então, precisaríamos de uma nova Constituição, ou seja, de um novo Estado brasileiro. Então, o problema pode ficar um pouquinho maior por questões técnicas, né, do que pode ser ou não pode ser alterado na Constituição. Okay. Muito bom, Luciana. Eu só tenho um comentário aqui rapidinho, que a Flávia Nóbrega gosta demais da Bianca. Ela fala assim, voz linda, forte, gosto disso. E falando em voz bonita, a gente vai de música agora com os nossos convidados. Manso e suave, o Pai está chamando, chama por ti e por mim. Oh, eis que Ele à porta espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, ó alma cansada, vem já.
manso e suave, o Pai está chamando. Chama, ó, vem, pecador. La 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 dado a mim, veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já, manso e suave, o Pai está chamando. Chama, ó, vem, pecador. Vem já, vem já, manso e suave, vem já, vem já, manso e suave. Muito bom. Andressa, apresenta aqui a sua dupla agora no vocal. Já falei do Diogo Marques, né? Agora meu amigo Rodolfo Custódio, também cantor, compositor. Muito obrigada aqui pela Lançar participação, CD logo, viu? viu, Luciana? O pessoal tem que lançar CD logo. O Rodolfo tá para lançar. Muito bom. Andressa, agora o que você pensa sobre a redução da maioridade penal? Então, eu também não sou muito a favor. Eu acho que, na verdade, o foco não deve ser muito esse. Eu acho que a gente tem que ligar mais para a educação para isso não acontecer, né? Para essa violência toda não atingir a gente desse jeito. E Rodolfo, o que você pensa sobre isso também? Eu vejo também os pontos positivos. Não sou totalmente a favor por algumas questões, mas à medida que a informação chega para as pessoas mais jovens, hoje em dia, com a internet, com tudo isso, dá com 16 anos para a pessoa ter mais noção do que ela faz, né? E tem muita gente que se utiliza da regra para poder fazer coisas erradas, sabendo que vai para a FEBEM, ou, enfim, para a nova casa. E isso também não pode ficar impune, né? Tem gente que sabe jogar na regra legal do Brasil, né? E é uma coisa que também teria que ser evitada. Com certeza. Agora, olha só, gente. O advogado Daniel Freitas está conectado com a gente ainda. Você pode mandar suas perguntas através do nosso Twitter, @PGConexão. Usa a nossa hashtag Jogo da Velha Conexão sem acento. Inclusive, agora, eu já tenho uma pergunta aqui para ele. Olha que estiver conectado com a gente. Eu lanço para a Bianca ou você quer fazer agora a sua aí? Eu vou lançar, já vou lançar para ele, então. Doutor Daniel, doutor advogado Daniel, está conectado com a gente? E aí, Thiago? Muito bom. Olha só, tem uma pergunta da Flavinha Couto, Daniel, que ela fala assim: penso que querer reduzir a maioridade penal é um desvio do foco das verdadeiras causas da violência. Seria isso mesmo? Se a gente pensar que hoje no Brasil tem aproximadamente 550 mil pessoas presas, e que dessas pessoas, a cada 10 pessoas que saem da prisão, 7 voltam para lá por cometerem algum tipo de crime, a gente vê que isso aí não vai ser solução para a violência, para a criminalidade. O sistema penal hoje, no Brasil, a gente pode dizer que é um sistema falido. E se a gente propõe uma redução de uma maioridade penal, se a gente vai para 16 anos, a gente vai aumentar ainda mais a possibilidade de pessoas que estão sujeitas a esse sistema falido. Pelo contrário, nas instituições hoje que internam esses menores infratores, a cada 10 menores infratores que são internados, apenas um deles, uma média de 1,3 menores,
cometem algum outro tipo de ato infracionário e voltam para essas instituições. Então a gente percebe que em nenhum caso, nem o outro, vão ser solução para a violência. É claro que o Estado e a sociedade também, essa é uma obrigação compartilhada do Estado e de nós como sociedade, com a população e com os menores, de prover educação, de prover orientação, de prover cuidado, de prover afeto e de prover condições para que as pessoas possam desenvolver e que o direito possa ser acessível a todos. Então o buraco é muito mais embaixo, o problema é muito mais fundo do que a gente imagina. E, na minha opinião, reduzindo a maioridade penal, não haveria uma solução, até uma solução paliativa, aquela impressão que a gente está resolvendo o problema, mas na verdade a gente vai aumentar ainda mais o problema se isso for para frente. Exatamente. Inclusive é o que eu penso também, sabe, Lu e Chapolin, o pessoal que está aqui discutindo. A Andressa falou uma frase muito interessante, ligou essa questão da violência com a educação. O jovem, ele é produto, né, do meio. De onde está inserido. Eu ouvi uma frase assim que para mim resumiu essa questão, né, de que o jovem é produto do meio. Se o jovem falhou, a sociedade falhou, a família falhou. Falhou antes, né? Então, o jovem, ele é um reflexo de onde ele, né, viveu, o que ele viu, quais foram as influências. A Fundação Casa tem esse objetivo de restaurar esse jovem, de recolocar esse jovem na sociedade, com mais educação, dando a ele mais oportunidades. A grande questão é que a Fundação Casa, hoje, também é um sistema, não diria falido, com certeza, mas mais superlotado, com gargalos, com pouca infraestrutura, com um time assim para atender esses menores não muito grande, né? Um time reduzido de profissionais ali, então é muito complicado ainda. A gente enfrenta problemas em relação a isso. Mas a redução da maioridade penal, como o doutor, né, o advogado que está com a gente aqui, ele falou que uma medida paliativa. E justamente talvez, quem sabe, um plano a longo prazo ou médio prazo para poder resolver esse problema. Porque a redução da maioridade penal, Lu, vai resolver o problema de violência no Brasil? Será que vai? Pode ser que não, mas daí eu já entro em outra questão. Acho que o adolescente, enfim, o ser humano, ele é fruto do meio que vive, de certa forma. Até porque senão a gente acaba virando Nós como somos desculpa. Também, sim. Isso. Mas eu tenho até um vídeo que hoje rolou na internet a respeito de uma jovem que matou outra por causa de um cheiro de perfume. A menina tinha, acho que 15 anos. E aí, como é que fica essa questão? Né? Se ela fosse passiva de ir para a cadeia, talvez não teria feito. Se o jovem começar a perceber que, de repente, até os 18 anos, ele pode fazer o que quiser, que não vai para a cadeia, e aí? Certo. Eu acho que é muito mais grave do que isso. Eu acho que o sistema penal brasileiro é falho. Isso a gente não tem dúvida. A gente entra numa questão também, Chapa, que é o lance da consciência. Sim. E a gente tem a tendência de jogar a responsabilidade de gerar consciência sempre no Estado, que tem a obrigação, sim, com a educação, com dignidade, esporte e lazer para o indivíduo, para o jovem. Mas a gente esquece que nós, como cidadãos também, temos o dever de proporcionar isso nos contextos que estamos inseridos. Com certeza. Né? Temos essa responsabilidade. Eu só citaria também aqui rapidinho, eu sei que o tempo é muito curto, mas a gente pode entrar num círculo vicioso aí, do tipo, vamos reduzir a maioridade penal? Vamos, passa para 16. Ah, mas 16 ainda tem 14. Não, mas ainda tem gente de 12 anos cometendo, aí passa para 12, passa para 10, daqui a pouquinho você está prendendo criança de 4, 5 anos. É muito complicado, é muito delicado. Tem pontos positivos, é uma medida assim que tem 4 PECs já rodando ali no Congresso para ser votada. A gente encalha um pouquinho na lei, mas enfim, né, o assunto corre. Corre mesmo. E olha só, corre o tempo do Conexão também, corre, viu, Chapolin? E olha só, o nosso intuito de trazer essa pauta hoje aqui para você no Conexão não é para dizer se é de fato, se é certo, se é errado a redução da maioridade penal, mas é fazer com que você reflita também e no momento que você tiver uma decisão sobre essa situação, você saber como se portar através da sua reflexão. Eu quero agradecer ao doutor Daniel que está conectado com a gente. Dani, muito obrigada. Agora posso chamar de Dani, né? Obrigado. Dani, muito obrigada, viu? Eu não ouvi o Dani agora, mas será que o pessoal de casa ouviu? Dani, muito obrigada. Eu espero você aqui em nossos estúdios da nossa nova casa, viu? Uma boa noite para você. Muito obrigada. Obrigado. Tchau.
Bianca, muito obrigada também por sua Que participação. isso, eu que agradeço. Que sempre nos atende aqui para trazer informações aqui no Conexão. Muito obrigada. Estamos à disposição, e viu, todos nosso os departamento. dias você está no seu programa também, Seu né? programa ao vivo e também no NT News, que a pouquinho, 9 horas, eu já estou ali dando as principais notícias da hora. Maravilha. Tá, ok. E, Chapolin, muito obrigada. Sana, Qual o obrigado. dinheiro que vai pro muro? Olha só, hoje eu quero, Pro muro, quero tá vendo? colocar a Flávia Nóbrega, porque ela falou que lá na casa dela tem um monte de gente assistindo, ela pediu para mandar um abraço. E ela, inclusive, assiste Conexão, porque ela é diretora de jovens de uma comunidade dela, e ela usa o programa para abordar temas interessantes na comunidade dela também. Beleza, então você vai lá colocar Vou lá. o nome Flávia no muro. Nóbrega. E agora, música com a Andressa. Só